Quer aprender como reajustar o seu orçamento, rever ali os seus gastos e os seus ganhos para fazer sobrar dinheiro e conquistar os seus objetivos? Então fica comigo nesse episódio, que é o 4º episódio do Finanças na Prática, para aprender como a gente faz. Bem, pessoal, sejam bem-vindos então aqui a mais um episódio da nossa websérie. Estamos aqui ensinando, como organizar as suas finanças, como que a gente para olhar ali o nosso dia a dia, de quanto a gente está gastando, quanto a gente está ganhando, como que a gente determina quais são os objetivos que a gente tem e como que a gente faz então para fazer sobrar dinheiro e investir para alcançar todos esses sonhos. No episódio de hoje a gente vai falar aqui de reajuste de orçamento. Então primeiro a gente vai ter que entender qual que são ali as nossas necessidades, quais são esses gastos, como é que está a nossa vida hoje e qual o sacrifício que a gente tem que fazer para deixar de gastar com algumas coisas, para fazer sobrar dinheiro, para chegar num determinado objetivo. É importantíssimo, então, que vocês estejam aí com papel e caneta na mão, tá bem? Ou a sua planilha do Excel, se você preferir, para a gente já começar a montar aqui a nossa própria planilha. Eu vou dar um exemplo aqui de orçamento e vocês vão poder aplicar isso em casa junto comigo, beleza? Bem, primeiro então aqui eu vou supor um objetivo, tá? A gente já falou de objetivo no 3º episódio, tá? Se você ainda não sabe como criar e como valorizar ali o seu objetivo, volta lá, assiste, tá bem? Para você vir para cá, é bom assistir na sequência. Então eu vou colocar aqui um objetivo hipotético que eu tenho. Daqui a 10 anos, eu quero ter ali uma reserva já de R$100 mil, tá bem? Essa reserva, por enquanto, é muito mais para minha tranquilidade financeira, mas eu posso ter uma oportunidade lá na frente e querer comprar um apartamento, dar uma entrada, Ou eu posso querer fazer outras coisas, um intercâmbio, enfim, eu decidi que eu quero ter daqui a 10 anos R$100 mil. E para isso, eu vou colocar um exemplo aqui então, onde eu teria que juntar R$500 por mês para eu poder chegar lá. Como que você tirou esses R$500? Eu vou mostrar para vocês aqui, já no nosso aplicativo parceiro ali do Banco Central que eu mostrei no último episódio, como é que a gente enxerga essa continha. Olha só, entrei aqui então no aplicativo do Banco Central, que é o nosso parceiro, vou aqui em aplicação e vou colocar o valor de, aqui ó, quantidade de meses primeiro. Poderia colocar ali no valor do depósito já, se eu já soubesse, mas aqui eu quero mostrar para vocês como que eu cheguei. Coloquei aqui ó, quantidade de meses, 10 anos, 120 meses, taxa de juros mensal, eu vou trabalhar com a mesma que eu fiz no último exemplo, no outro episódio, 0,75 ao mês, que é uma taxa relativamente tranquila da gente conseguir com investimentos. Valor obtido no final, eu quero aqui R$100 mil. Ele já me deu ali em cima, ó, que o valor do depósito regular que eu tenho que investir são R$512, tá bem? O que eu vou fazer então para simplificar aqui? Eu vou colocar que a nossa meta são R$500 por mês, ok? Até se eu colocar aqui, só para vocês verem a diferença, ó, R$500, ele vai me dar lá no final, ó, 97.482, está bem próximo do que a gente precisa. Então, pessoal, a nossa meta hoje aqui é conseguir guardar R$500 por mês, ok? E eu vou trazer para vocês um exemplo. Então, eu estou pegando uma pessoa aqui, tá? Que ela ainda está solteira, ela ainda não tem família, não tem dependentes, ok? E que ela ganha R$5 mil por mês. Vocês podem usar o exemplo e adaptar na condição de vida de vocês. Algumas pessoas vão ganhar menos, outras pessoas vão ganhar mais, mas 5 mil é o número mais fácil para a gente trabalhar e para vocês adaptarem aqui. Então considera que eu sou uma pessoa solteira, tá bem? Jovem ainda, ganho já cerca de R$5 mil e eu vou trabalhar um orçamento para vocês poderem entender aqui como exemplo. Vamos falar aqui então como é que seriam os meus gastos de orçamento mensais, porque é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que categorizar, separar tudo que vocês estão gastando no mês, uma vez que a gente já sabe que o nosso ganho mensal é 5 mil. A gente tem que categorizar cada um dos gastos, entender para onde o dinheiro está indo. E para isso, vocês podem estar abrindo o extrato do seu Super App aqui no Inter, vocês podem estar olhando a fatura de cartão de crédito. E detalhe, fatura de cartão de crédito não é gasto. Cartão de crédito é um meio de pagamento. Você tem que olhar o que está lá dentro. Qual categoria que você gastou dentro do cartão de crédito. Então lembra de estratificar isso e separar.
ok? Vou fazer aqui de uma maneira já resumida, onde eu já sei os valores que eu estou gastando para cada uma das categorias. Eu já somei quanto que eu gastei de transporte, né, ao longo do mês, quanto que eu gasto de lazer. Geralmente a gente pega ali uma média dos últimos 3 meses, ok? Que a gente vai ter uma noção ali de quanto é que a gente está gastando. Tem mês que tem particularidades, né, que não repetem sempre, e tem outros meses que a gente já tem ali um valor mais médio dentro do padrão. Então vamos lá, e eu quero que vocês olhem aqui agora para os gastos, tá bem? Considerando que eu tenho um salário de R$5.000. Vamos ver, ó. Primeiro eu tenho aqui um aluguel mensal que eu pago cerca de R$1.300. Depois eu tenho R$350 de condomínio. Pago ainda R$100 de celular e R$200 de luz e internet. Então esses são alguns dos gastos que eu coloco aqui dentro da categoria moradia, tá? Você pode ter mais um gasto, você pode ter gás, cada um vai ter que se adaptar. Mas eu estou trazendo aqui exemplos e esses valores são fictícios também, mas eu sei que ele está dentro da realidade aqui de algumas pessoas. Então o total da minha moradia, quando eu somei esses valores que eu disse, está dando aqui R$1.950. Guarda isso aí. Depois eu vou pensar aqui na categoria lazer. Somei quanto é que foram os gastos ali que eu tive, tá bem? No final de semana, da festinha que eu fui, da cerveja que eu tomei em casa. Tá ali R$200 por final de semana, ok? Como eu já disse, algumas pessoas gastam mais, outras menos. Esse aqui é o gasto que eu estou trazendo dentro dessa minha condição. R$200 por final de semana dariam então R$800 por mês. Vamos somando. Agora vamos falar um pouquinho de transporte. E aqui no caso, eu resolvi que eu queria ter um carro. Então eu já tenho o carro, considera que eu não tenho parcelas desse carro, eu já quitei, ok? E eu gasto aqui cerca de R$100 por semana de gasolina. Eu basicamente uso o carro para poder ir até o trabalho. Então eu vou até o trabalho, volto e gasto ali mais ou menos R$100 por semana. Isso dá R$400 no mês, que hoje, vamos colocar aí, dá mais ou menos um tanque e meio de gasolina, dependendo do seu carro. Bem, eu tenho que considerar ainda que dentro dos meus gastos mensais, como eu sou uma pessoa planejada e organizada, eu tenho que levar em conta que esse carro eu tenho que pagar o IPVA dele, eu tenho que pagar o seguro dele, tem manutenções e podem ter imprevistos. Então eu fiz uma conta aqui resumida, somando esses valores, tá bem? E deu aqui mais ou menos cerca de R$6.000 no ano. É, pessoal, o número assusta. Ok? Mas quando você soma ali, tá bem? R$2.000 de IPVA, mais R$2.500 de seguro, mais a manutenção, a troca do pneu, quando você vai ver, vai dar lá mais ou menos 6.000, para outros um pouco mais, um pouco menos, mas o certo é você dividir esse valor ao longo do ano e fazendo essa reservinha para você estar pagando essas coisas, porque senão quando você tiver que pagar tudo de uma vez vai ficar caro, ok? Então reserva no seu orçamento. Aqui nesse caso, deu R$500 por mês que eu tenho que guardar para estar pagando tudo isso do carro. Bem, além então das R$400 da gasolina, por mês tem mais os 500 aqui dessas manutenções do carro. Então dá cerca ali de R$900 com o transporte. Além disso, eu tenho que me preocupar com a parte de saúde. Então aqui no caso, eu não faço uma academia, não está dando tempo, mas eu faço aqui, eu tenho um plano de saúde que me cobra R$200 por mês. Eu fiz aqui também um gasto com farmácia de cerca de R$100. Tem mês que eu gasto um pouquinho mais, tem mês que eu não tenho gasto com farmácia, mas mais ou menos aqui uns R$100 na média. Então, esse gasto de saúde aqui, ok? Tá dando R$300. Ah, Joe, mas eu não tenho gasto com farmácia, mas você gasta com corte de cabelo. Cada um vai adaptar, pessoal, tá bem? Aqui a gente tem que entender que é um exemplo. Alimentação e supermercado. Ó, coloquei aqui no exemplo que a gente gasta cerca de R$150 por semana com supermercado e alimentação ali para dentro da sua casa. Então isso está dando uns R$600 por mês. E coloquei ainda a refeição do almoço, ok? Onde eu gasto aqui mais ou menos uns R$20 ali por dia útil. Estou considerando só os dias úteis, os dias que eu estou trabalhando. Fiz aqui para arredondar cerca de 20 dias. Está dando R$400 no mês, ok? Ah, John, mas no lugar que eu moro não tem aqui almoço por R$20. Vamos adaptando, pessoal. Você tem que fazer o seu orçamento dentro do seu salário, entender a sua condição de vida. Bem, quando eu somo tudo aqui então, ok? E eu vou pedir a produção aqui para estar colocando para a gente essa tabelinha com esses valores. Vamos lá, ó. R$1.950 de moradia. Depois eu gastei aqui R$800 por mês de lazer. Gastei R$400 por mês de gasolina, mais os R$500 aqui, tá?
do carro que a gente falou para manter ele, né? Totalizando aqui então R$900 de transporte por mês. Mais R$300 aqui da parte de saúde, né? Ali a gente falou do plano mais a farmácia. Eu gasto mais 600 de supermercado e mais 400 aqui de refeições. Se eu fiz a conta certinha aqui, deu 4.950. Então, ou seja, eu estou gastando praticamente tudo que eu ganho. Se tiver algum imprevisto, qualquer coisa, eu estou mais ou menos apertado, porque eu ganho 5.000 e eu estou gastando 4.950. Então, pessoal, esse é o primeiro ponto que todo mundo tem que fazer, ok? E eu já mostrei para vocês lá no segundo episódio que com a ferramenta Bússola você vai fazendo isso cada vez de forma mais automática, porque você vai conseguir categorizar cada um dos seus gastos no cartão. Então, se você concentra os gastos ali no seu cartão de débito hoje, você vai conseguir ver esses valores certinhos e separar por categorias e já vai ter essa conta fácil. Se você ainda é uma pessoa que prefere fazer na mão, não tem problema, vai fazendo na mão, mas depois eu sugiro que você experimente a ferramenta porque ela automatiza isso nos próximos meses, sempre que o gasto for ali de valor igual e a origem também, ok? Bem, então vamos entender o seguinte agora. Eu preciso de guardar R$500 por mês. Essa foi a meta para daqui a 10 anos eu chegar em R$100.000. Então eu preciso de fazer sobrar dinheiro, não está sobrando. Eu ganho 5.000, estou gastando 4.950. Então a gente tem que entender aqui agora qual que são as nossas prioridades. Por que esses R$100.000 são importantes para mim lá na frente? Porque isso vai me dar uma tranquilidade, porque isso vai me fazer conseguir oportunidades financeiras, ok? Ou porque eu pretendo ter um filho e eu quero que esse dinheiro seja para a educação do meu filho. Cada um vai ter o seu motivo, o seu objetivo ali. Fato é que aqui na prática, a gente tem que fazer sobrar R$500 para a gente investir por mês. Então, o que a gente tem que analisar agora? Ajustes no orçamento. Eu sei, essa parte é complicada, essa parte é dolorosa, porque a gente tem que fazer o quê? Sacrifícios. O sacrifício de se organizar, de controlar e de muitas vezes deixar de fazer alguma coisa que a gente quer no presente para a gente ter alguma coisa no futuro. Eu nunca vou ser extremista ao ponto de você zerar aqui uma dessas categorias para você não precisar mais de fazer alguma dessas coisas. Mas a gente tem que reduzir, tira um pouquinho de lado, tira um pouquinho do outro lado, vê o que faz parte da nossa realidade e a gente vai conseguir, tá bom? Tem casos, pessoal, onde a pessoa tem que analisar, porque às vezes ela está morando num lugar que está fugindo do padrão dela. Às vezes ela está morando num lugar que está muito caro para o salário dela. O que eu considero muito caro? Se a moradia dela estiver dando ali mais do que 35%, 40%, pode estar apertando. É uma prioridade, você pode morar assim, mas isso ali pode apertar o seu orçamento, você vai ter que tirar de outros lugares. Que isso vai depender muito se você tem dependentes, filhos ou se você não tem. Bem, vamos lá então para a gente poder entender. Tem outros, inclusive, no Brasil que gastam muito com carro, pessoal. A gente tem aqui essa cultura, né, de usar muito carro. Ah, Joe, mas eu preciso porque é mais rápido, eu ganho mais flexibilidade. Tudo bem, cada um tem os seus motivos e cada um escolhe as suas prioridades. Eu só quero que vocês entendam que para a gente conquistar algo maior lá na frente, a gente tem que abrir mão de um pouquinho de algumas coisas aqui agora no presente. Como é que a gente vai fazer esse ajuste então? Nós vamos pegar primeiro aqui o lazer, tá? De R$800. Se a gente pensar num orçamento de cerca de 5.000, tá? R$800 vai dar mais ou menos ali 16% do nosso salário. Então isso é um ponto para a gente poder pensar aqui. R$800. Será que eu não consigo reduzir isso aqui? Será que eu não consigo abaixar e pegar um final de semana e ficar mais em casa, mais à toa ali ou com família? Será que não tem outras coisas que eu posso fazer? Fazer uma atividade física onde eu não vou gastar esse dinheiro? Então aqui eu estou colocando que a gente vai fazer um aperto, ok? E se você estiver em casal, se você estiver em família, combina isso com seu parceiro ali também. E aí você vai ver que aqui a gente vai reduzir R$330. Então de 800 isso vai passar para 470. Ah, Joe, mas é muito. Vamos lá, cada um faz o seu ajuste. Eu preciso de chegar aqui dentro de algo real, ok? Que faça a gente guardar R$500. Então eu estou propondo diminuir 330 no lazer, que basicamente é ficar um final de semana a mais em casa e pegar um outro final de semana que você ia gastar no sábado e no domingo, ou na sexta e no sábado, e você escolher mais um dia para você ficar quieto. Você vai ver que essa conta vai fechar. Bem, ajuste aqui também que a gente pode estar fazendo no transporte. Eu poderia ter um carro mais barato,
Mas não, eu decidi que eu quero ter esse carro, ele está me atendendo, faz sentido para mim. Então o que eu vou fazer aqui é procurar postos onde o preço da gasolina esteja mais barato. Então, ao invés de eu ficar abastecendo pertinho da minha casa, ali do ladinho, eu vou aproveitar oportunidades quando eu estiver com o carro na rua para eu procurar postos com preço de gasolina mais baixo. E eu estou propondo aqui que ao invés de a gente gastar 400 no mês, nós vamos gastar 370. Então, estamos diminuindo R$30. Não é difícil, pessoal. De um bairro para o outro, às vezes a gasolina diminui de preço ali 5%, 6%, ok? Então, R$30 a menos de gasolina. Eu estou propondo também que ao invés de você fazer compra no supermercado que está do ladinho da sua casa, que é mais cômodo, mas tem um preço mais alto, que você procure no bairro do lado como é que você pode estar fazendo uma compra, às vezes em quantidades até maiores, ao invés de você ficar comprando coisas com quantidades menores ali, tá? Que você vai pagar mais caro pela unidade, às vezes você já compra um pouquinho mais, ao invés de comprar semanal, você pode comprar mensal e reduzir esses preços também. E procurando num outro supermercado ofertas melhores. Sim, pessoal, dá trabalho, tem um esforço, mas você vai ser recompensado por isso, porque você vai gastar menos. Com isso, a gente está fazendo um ajuste de R$60 no supermercado. Ao invés de gastar 600, nós vamos gastar 540, ou seja, nós estamos reduzindo 10%. Acredite, dá para fazer. 10% você consegue fácil ali essa diferença de um supermercado para outro, você comprar uma coisa que está na promoção, ao invés de comprar na hora, né, que você gostaria exatamente. Então vamos analisando isso aqui. E eu vou ficar mais esperto também, ok? Até pensando um pouquinho em sustentabilidade, eu vou ficar mais esperto com a conta de luz em casa. Será que eu estou gastando muito tempo no chuveiro? Será que a conta de luz aqui está vindo muito cara? Eu posso reduzir? Eu estou deixando muita lâmpada acesa? Vamos fazer um esforcinho para prestar atenção nisso aqui também. Nós vamos diminuir, então, R$30 aqui a luz. Também é super possível, pessoal. Bem, e já sobrava, né? De 5 mil, a gente viu que o nosso orçamento era 4.950. Já sobravam R$50. Então, com isso, agora, quando eu somei o ajuste de menos 330 no lazer, menos 30 na gasolina, menos 60 no supermercado, menos 30 na luz, e já sobrava 50, eu consegui os meus R$500 por mês. Então, agora é manter a disciplina para eu conseguir guardar esse dinheiro todos os meses ao longo de 10 anos, ok? Que a gente vai conseguir conquistar o nosso objetivo. Isso sem considerar, pessoal, que na maioria das vezes a nossa condição de vida vai melhorando, o nosso salário vai aumentando e R$500 deveria ficar cada vez mais fácil para você conseguir juntar. Claro que cada um tem a sua realidade, ok? Mas ao longo de 10 anos, a vida de todo mundo geralmente melhora financeiramente. Então, temos que trabalhar para isso. Então, conseguimos aqui guardar esses R$500. Vocês viram como a gente cria o objetivo, né? Qual o aplicativo que a gente pode usar. A gente já viu ali a ferramenta Bússola para ajudar a gente todos os meses a organizar. E eu tenho duas dicas aqui que eu gosto de passar sempre, que é o seguinte. Primeiro, não adianta só olhar o extrato no dia que você recebe seu pagamento, pessoal. E aí você vai gastando e vai gastando e vai gastando e quando chega no final do mês, você já está sem dinheiro ali e você já viu que você extrapolou. Não façam isso. Confiram o extrato com uma certa regularidade. Ainda mais se você tem a bússola ali que está tão fácil para você. Entra, avalia, vê quanto é que você está gastando por categoria. Isso tudo vai te ajudar. Então vai olhando ao longo do mês, nem que seja uma vez por semana, já vai melhorar o seu controle. Uma outra dica que eu gosto sempre de dar, que eu até comentei aqui, é na questão do lazer. Muitas pessoas, às vezes, extrapolam com o lazer, porque no final de contas, né, a gente trabalha a semana toda e a gente quer no final de semana ali ter uma qualidade melhor de vida. Mas se você fazer o esforço, né, se você fizer o esforço de ficar um final de semana já mais quieto, ok? Um final de semana que você ficar quieto e você não gastar esses R$200, você já vai ter ali economizado bastante no caso desse orçamento que eu fiz, que eram 800. Então, independente do valor que você gasta por final de semana, um único que você separar para ficar mais com família, para assistir o seu esporte que você gosta, para fazer o que você quer sem gastar, já vai fazer uma diferença para poder te ajudar. Então, escolhe um final de semana em cada mês para você ficar mais tranquilo e economizar. O seu foco vai ser esse. Beleza? Bem, pessoal, a gente tem então, rapidamente aqui, que pensar que é o seguinte, a gente tem duas formas da gente conseguir poupar esses R$500. Ou eu faço o ajuste no meu orçamento, como eu mostrei agora,
ou eu procuro uma renda extra para gerar esses R$500. E muitas das vezes o que eu tenho que parar para entender primeiro é quanto custa a minha hora? Quanto que eu ganho por cada hora trabalhada? Se eu fizer uma renda extra, eu consigo também tirar esse mesmo valor por hora trabalhada? Eu tenho oportunidade de fazer uma hora extra no meu trabalho? Eu tenho oportunidade de montar alguma outra coisa, ainda que seja informal no início, para você conseguir ali aumentar o seu orçamento mensal? Então, a gente tem que parar para poder entender aqui como que a gente faz essa continha. E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é simples e rápido. Pensa aqui, nesse caso de quem ganha R$5.000 por mês, tá? A gente pode considerar diferentes parâmetros aqui e tal, mas eu estou considerando que é uma pessoa que trabalha cerca de 44 horas semanais, ok? Que é o que está ali na CLT para a maioria. 44 vezes 4 semanas, para não complicar. 4 semanas para fechar um mês ali. Isso vai dar 176 horas no mês. Então eu vou dividir os R$5.000 por 176 horas, ok? Ah, Joe, mas eu trabalho mais. Então divide por um número maior de horas, ok? 176, quando eu divido isso aqui, 5.000 por 176 dá 28,40 por hora. Então esse é o valor da sua hora trabalhada. Então você tem que pensar que cada vez que você está indo e gastando mais do que R$ 28,40 com qualquer coisa, você está gastando mais do que uma hora sua de trabalho. Pensa assim que você vai ver que você vai mudar a forma de gastar. Putz, se eu gastar R$200 por final de semana, eu estou gastando ali quase 7 horas, vamos botar assim, de trabalho. Então, será que vale a pena eu gastar esse tanto de dinheiro com isso? Analisa e você vai fazer. Cada um vai chegar na própria conclusão. Moral da história é, se eu fizer aqui cerca de 17 horas, eu vou conseguir, então, gerar R$500 de ganho extra no mês. Por quê? 17 horas vezes os 28,40 aqui, ok? Vai dar mais ou menos R$500. Então isso também é uma possibilidade, só que você tem que conseguir gerar essa oportunidade de ganho mensal. Então sempre pensa que a gente pode apertar um pouquinho o nosso orçamento, se a gente estiver exagerando, ou a gente pode correr atrás de um trabalho extra para poder aumentar. E você pode fazer as duas coisas, controlar bem o orçamento para diminuir e fazer uma renda extra para aumentar os seus ganhos, e aí você vai ter um montante maior, vai acelerar o seu objetivo. Bem, pessoal, é muita informação, eu tenho certeza, mas esse vídeo você pode voltar, você pode rever, você pode mandar as suas dúvidas aqui pra gente também, ok? Nos comentários. Nosso time está aqui, eu estou aqui olhando também para poder responder e tirar todas essas dúvidas, mas eu espero que tenha conseguido ajudar um pouquinho vocês também com isso. Então, manda esse vídeo para quem precisa de organizar ali, fazer um reajuste no orçamento, para as pessoas também que precisam de assistir essa websérie desde o início, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. No mais, contem com a gente e eu te espero no nosso próximo episódio de Finanças na Prática. Até mais!